Nesse vídeo eu vou te explicar como você consegue saber o que está acontecendo na sua vida. Você está cansado? Está exausto? Não aguenta mais? Só precisa trocar de emprego? É ansiedade? Tá deprimido ou é burnout? Porque cada problema tem um jeito de resolver e ficar fingindo que não tá acontecendo nada, que isso é normal, que tá todo mundo na correria ou que basta tirar férias e descansar, pode levar você a um colapso total. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo! Você tá no canal Burnoutados S.A. Eu sou a Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, como lida com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como tirar essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso. Tem um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde você vê que não é só com você, e o link de tudo isso que eu falei fica aqui no descritivo. Das perguntas que mais me fazem, no top 5 está: como identificar o burnout? E a resposta óbvia seria procurando um médico. Mas meu amigo, minha amiga, você precisa saber de muita coisa antes disso. Infelizmente, quando a gente fala em burnout num consultório, a probabilidade da gente sair de lá com o diagnóstico errado, ou com o diagnóstico certo, mas o tratamento errado, ou mais perdido do que entrou, são imensas. Eu mesma demorei 3 anos para ter o diagnóstico e 7 anos para achar o tratamento que realmente resolvesse o problema. Então vamos ver como você pode entender o que está rolando para poder procurar a ajuda correta, e eu vou te falar também qual seria ela em cada caso. Se você está sempre cansado, você pode estar sobrecarregado, estressado ou com burnout. Como saber? Se você deita, dorme e acorda descansado e renovado, você estava cansado. Se você deita, dorme, acorda menos cansado, mas ainda não está zerado, você está exausto, o que significa que descansando e se recuperando por uns 2 ou 3 dias você fica bem de novo. Agora, se você acorda cansado, se arrasta pelo dia parecendo um zumbi, angustiado, aí você está esgotado. Se você está com problema para dormir, o que deixa tudo ainda pior, você pode estar num burnout, mas tem mais coisas. O burnout é a fase seguinte do estresse crônico. Funciona assim: o nosso cérebro vem com uma programação de fábrica de nos manter vivos. Então, quando a gente está diante de uma situação de perigo, o corpo estressa, ou seja, ele altera várias funções para que a gente esteja apto a reagir, a lutar, a fugir, enfim, a sobreviver. Então o coração acelera, as pupilas dilatam, o cortisol e a adrenalina aumentam, um monte de coisa acontece. A gente lida com o perigo passa e essas funções que foram alteradas, criando o estresse, voltam ao normal. E o estresse acaba, o corpo que estava sobrecarregado desacelera, segue a vida. Como que o cérebro sabe que nós estamos diante de uma situação de perigo? Reflexo, instinto e a emoção do medo. Então o negócio é o seguinte: se a gente tá o tempo todo com medo de ser demitido, com medo do que vão pensar, com medo de não dar conta dos boletos, com medo de ser abandonado, de fracassar, de ser rejeitado, das coisas não darem certo, o cérebro entende que nós estamos em perigo o tempo todo. Então o nosso corpo fica sobrecarregado, fica em alerta, pronto para lutar, fugir, enfim, resolver fisicamente uma situação de perigo para que a gente possa sobreviver. Só que a gente não tem como lutar contra o medo de não pagar boleto. A gente não tem como fugir da cara feia do chefe. E aí o estresse nunca vai embora. E aí aquela energia de ação que a gente não tá gastando fisicamente deixa a gente ansioso. Esse estado de estar sempre em defensiva, sempre em alerta, não deixa a gente dormir. Ou a gente até dorme, mas sem entrar em sono profundo. Por isso que a gente acorda com aquela sensação de que não descansou. Muito tempo assim, e o corpo esgota os seus recursos, porque ele não foi feito para ficar aceleradão o
tempo todo. E aí a gente começa a não ter energia, a gente começa a comer muito açúcar, a tomar muito café, a tentar remédios, e fica nessa fase em que a gente parece uma faca cega, entendeu? Que você faz todo o movimento e todo o esforço, mas não corta nada. Fica aquela sensação de que a gente não tá dando conta, de que vão perceber que a gente não tá conseguindo, e aí a gente vai ficando com mais medo, mais estressados, mais ansiosos, mais angustiados, mais em alerta, sem conseguir dormir, até que a gente colapsa. É quando o corpo, depois de muito tempo em estresse crônico e depois de muito tempo em burnout, desliga a chave geral para a gente conseguir se manter vivo. Então ele foca nas funções fundamentais para que a gente esteja vivo e sobrevivendo e funcionando, mas para isso, como tem muito pouca energia e quase nenhum recurso, ele deixa de lado o que não é fundamental. Então a gente se mantém vivo, mas sem ter prazer nas coisas, sem sentir ânimo, sempre sem energia, sem nenhum tesão pela vida, sempre irritados, reativos, com aquela sensação de que a gente está sempre num beco sem saída, sem saber para onde correr, para mudar uma situação que no fundo a gente está achando que nunca a gente vai conseguir mudar. Isso é muito angustiante. Você vê como as coisas vão escalando? Então, quando a gente está cansado, deita, dorme, se recupera. Quando a gente está exausto, deita, dorme, se recupera um pouco, mais uns 2 dias, 3, e a gente se recupera totalmente. Quando a gente está esgotado, parece que a bateria não consegue recarregar. A gente está sempre estressado, os recursos do corpo estão se esgotando. Isso é burnout. Muita gente acha que burnout é o colapso, mas não é. É essa fase entre o estresse crônico e o colapso. O colapso é o ápice do burnout. É quando realmente o corpo fala, amigo, não tá dando. Você vai ter que mudar alguma coisa, porque não tem mais como a gente funcionar dessa forma. Enquanto a solução tá em algum ponto até aqui, você tem opções. Geralmente, o melhor jeito de entender isso é na terapia, para que você seja confrontado com ângulos de visão sobre a sua vida que você ainda não tinha tido. Gente, terapia é assim, você tem os seus dentes, tá? Tenho aqui os meus dentes, eu conheço meus dentes melhor do que ninguém. Eu não preciso que ninguém fale para mim sobre meus dentes. Eles estão em mim, eu sei a sensação, eu conheço cada milímetro, eu faço a língua, eles estão dentro da minha boca. Eu sei quando eu escovo com muita força, eu sinto que a gengiva tá sensível, dá uma trincada, eu sinto dor. Quando tá acontecendo alguma coisa estranha, eu tenho noção, os dentes são meus e estão na minha boca desde sempre. Tá bom, mas ainda assim, você precisa de alguém ou precisa de um espelho para saber, por exemplo, se tem um pedaço de alface nos seus dentes. Por mais que você conheça seus dentes, você precisa que alguém que esteja olhando de fora, que alguém que te ofereça um outro ângulo, te mostre o que está acontecendo para que você possa, enfim, perceber, nossa, tem uma verdura no meio dos meus dentes presa. A terapia é esse olhar de fora, é esse espelho que te ajuda a entender as sensações de dentro que você conhece, que são suas, mas dessa forma conseguir resolver. Tem coisa que sozinho a gente fica andando em círculo e não consegue resolver. Então você vai entender se você tá cansado porque você tá desmotivado, se você tá cansado porque você tá organizando mal suas tarefas na sua agenda. Você pode procurar um clínico geral, checar se tem algum problema com o seu sono, se a sua vitamina B tá baixa, etc, etc. E a partir do que você entender que tá sendo o problema, você resolve. Vou mudar minha rotina, vou rever meu emprego, vou mudar minha alimentação, vou dormir mais cedo, sei lá. Ou você vai entender que você tá exausto, e aí você tem que entender, descartados os problemas de saúde que podem haver, como esse lance da vitamina B aí, o que tá te sobrecarregando. É o trabalho? É a soma do trabalho com o deslocamento, com o estudo, com as tarefas de casa? E aí a terapia vai te ajudar a entender por que você tá com tantas tarefas, por que não tem ajuda, qual é a sua rede de apoio, o que pode mudar, onde estão as saídas, por que você assumiu que a vida é dura pra você e não tem o que possa ser feito, de onde vêm essas crenças, por que você faz tudo pra todo mundo, será que você não sabe falar não? Será que você tem medo de não gostarem de você? Será que você cresceu ouvindo que pra ter valor a pessoa precisa trabalhar duro e não descansar? Tá vendo como tem muita coisa além de preciso descansar ou estou doente?
Agora, a partir daqui, a coisa começa a ir ladeira abaixo. A partir daqui, eu já recomendo que você procure um psicólogo em 100% dos casos. Porque se você está em estresse crônico, é porque você não está sabendo administrar as demandas, tarefas, cobranças, limites e opiniões das pessoas. É aqui que tá quem não quer decepcionar, quem se importa demais com o julgamento das pessoas, quem acredita que não é bom o suficiente, quem acha que tem que se conformar com a vida dura e aguentar firme, porque todos esses padrões de pensamento são adoecedores. E nenhum deles é sua culpa. A gente forma os nossos padrões de crenças, de autoimagem, de pensamentos, de comportamentos na nossa infância. E também não quer dizer que você teve uma infância ruim, o buraco é mais embaixo. Mas a questão é que, a partir daqui, tudo se torna um problema que, se a gente finge que não está acontecendo, vai nos levando em direção a um colapso. E colapsar significa parar de trabalhar, significa fadiga crônica, significa R$0 entrando, significa falta total de energia, significa muita coisa ruim acontecendo. Resumindo, não aguenta mais, não vê saída, tá se achando incapaz, não sabe para onde correr, tá sempre cansado, ansioso, anda irritado, reativo, querendo se isolar, sem paciência para os outros, achando que ninguém te ajuda. Coisas estranhas acontecendo no seu corpo, dores, infecções toda hora, intestino ruim, pico ou queda de pressão. Liga o alerta e segue comigo no vídeo porque você está burnoutando e precisa agir antes de colapsar. E aqui nós vamos entrar na questão que eu deixei no ar lá atrás, que é sobre a ajuda que a gente busca para resolver isso. A medicina convencional ainda não sabe tratar burnout. Sou uma gênia? Sou uma teórica da conspiração da indústria farmacêutica? Não, eu sou só uma pessoa que teve um colapso de burnout muito maior do que você pode imaginar, que ficou 7 anos pesquisando, estudando, tentando, experimentando, me dando mal e ficando pior, até que eu entendesse o que eu precisava fazer para sarar, que tipo de ajuda eu poderia ter para finalmente conseguir resolver de vez meu burnout. E eu consegui. A medicina convencional ainda acha que burnout é um transtorno de humor e, como tal, deve ser tratado com antidepressivos, remédios para ansiedade, remédios para dormir. A probabilidade de você chegar num médico convencional com burnout e parar num psiquiatra tratando uma depressão que você nunca teve, ou num reumatologista tratando uma fibromialgia que você não tem, são altíssimas. E é por isso que existe esse mito de que burnout não tem cura, só controle. Porque além da ignorância que ainda é muito presente na área da saúde no que diz respeito ao burnout, o caminho da cura é longo, não é fácil, é cheio de altos e baixos. E as pessoas têm pressa, as pessoas desanimam, as pessoas estão acostumadas a ter a solução num clique. As pessoas preferem assumir que não tem jeito, preferem tomar um remédio, preferem se vitimizar. E para sair de um burnout é preciso fazer o exato oposto de tudo isso que eu acabei de falar. Por isso é importante que você tenha a ajuda correta. Primeiro, vamos esclarecer como você pode saber se você está com fadiga, com falta de energia por conta do burnout, ou se você está em depressão. Na fadiga, a gente quer fazer as coisas, mas o corpo não deixa. Na depressão, a gente não quer fazer as coisas. Começa daí. Não é simples assim, afinal de contas, o estresse crônico nos provoca uma anedonia, ou seja, a gente perde o prazer nas coisas que a gente gostava de fazer. Mas olha para dentro e você vai saber se você gostaria de estar fazendo as coisas e não tem energia, ou se você olha para a vida e pensa: ai, pra quê? Recomendo fortemente que você busque um psicólogo para te ajudar a entender isso. Se você concluir que está deprimido, que tem um transtorno de ansiedade, você procura, além do psicólogo, um psiquiatra. Se você concluir que você está com burnout, você procura, além do psicólogo, um médico da linha integrativa ou um naturopata, que é menos caro. Ou, se você tiver com R$0, você vê esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e vou também deixar na tela final, caso você esqueça até o fim desse vídeo aqui, que eu deixei o vídeo dos R$0 no card. Você pode ter burnout e depressão, você pode ter burnout e transtorno de ansiedade, você pode ter burnout, transtorno de ansiedade e depressão, mas o mais provável é que você esteja com burnout e a disbiose intestinal,
que todo mundo em burnout tem esteja deixando sua ansiedade, sua insônia, sua fadiga e sua depressão muito maiores. Por isso é importante procurar o médico integrativo, porque no psiquiatra ficam aumentando as doses desses remédios e nunca resolve. Eu, por exemplo, enquanto todos os médicos me garantiam que eu não tinha nada, estava correndo o risco de ter um AVC pela situação em que estava o meu intestino esse para onde ninguém estava olhando. Falei que o buraco era mais embaixo. E aí você comenta com o coleguinha e ele fala: imagina, que frescura, tá todo mundo na correria, é assim mesmo, nenhum emprego é perfeito, deixa de ser mole. A nossa dificuldade em entender o que está acontecendo com a gente está no fato da nossa cultura sempre nos ensinar que dormir é para os fracos, que a gente tem que aguentar firme, tem que ser resiliente, que a gente tem que ser útil para todo mundo e só descansar quando a gente terminar a última das nossas tarefas do dia. Estar em estresse crônico foi normalizado e é por isso que tá todo mundo compartilhando meme de Rivotril, achando super engraçado tomar 5 litros de café por dia, mas sem nunca conseguir entender se tá cansado, se precisa de férias, se tá em burnout, se precisa mudar a vida inteira ou se é assim mesmo. Geralmente a gente só entende quando colapsa, mas aí, gente, o trabalho é muito grande, muito duro. Identificar antes disso e mudar o que for preciso é definitivamente o melhor caminho. E eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te ajudado nisso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender o que está acontecendo com você, ou pelo menos que ajuda a buscar para entender o que está acontecendo com você. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo que eu falei que eu ia deixar de como se virar com R$0, uma aula em que eu explico o que é burnout mais profundamente e outra aula em que eu falo com mais detalhes sobre qual é o tratamento correto no caso de você estar com burnout, ok? Até o próximo!